Quem puder pegar a sua Bíblia aí, tiver com a sua Bíblia em mãos, vamos fazer uso do texto sagrado lá do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 18 a seguir. Hein? Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 18, louvado seja Deus. Hein? A palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração aqui essa noite, para a nossa meditação, para refletir, para alimentarmos a nossa alma, para sermos regozijados com a presença do nosso Deus maravilhoso. Eu tenho certeza que está aqui conosco. Né? Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 18, diz assim a palavra do Senhor. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseste, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Louvado seja Deus. Hein? Palavra maravilhosa, né? O Senhor fala conosco essa noite, o Senhor traz ao nosso coração, ao nosso espírito, palavra que eu tenho certeza de que ela não voltará vazia, né? Ela vai surtir efeitos para aquilo ao qual o Espírito Santo de Deus esta noite está enviando ao nosso coração. Louvado seja Deus. Irmãos, estivemos por esses dias, né, meditando bastante nessa palavra, nessa passagem, onde o evangelista Mateus, o evangelista Marcos escreve, ambos em seus livros do Novo Testamento, uma passagem que nos chama muita atenção. Me chamou bastante atenção esse texto acerca da figueira seca. É uma palavra que nos traz um ensinamento, nos traz um aprendizado espiritual muito grande. Louvado seja Deus. Quando nós nos aprofundamos nessa passagem, nós vamos compreender que Jesus aqui ele está ensinando uma lição profunda, espiritualmente falando, aos seus discípulos. E isso aqui me chamou bastante atenção, porque quando nós olhamos para essa palavra, a princípio, né, não se trata de um julgamento que Jesus está fazendo acerca dessa figueira, mas se trata de algo que o Senhor, ele busca, ele procura, né, algo e não encontra. Isso aqui me chamou muita atenção, irmãos. Aqui me trouxe, né, um despertamento para nós podermos meditar. É interessante, irmãos, que se você for ver a questão da Bíblia Sagrada, ela fala sobre muitas plantas, ela fala sobre muitas árvores. E, particularmente, tem 3 árvores na Bíblia Sagrada que elas se destacam muito, né? Que é a figueira, a videira e a oliveira. Né? São árvores que têm uma simbologia, né? E muitas dessas árvores o Senhor usou,
né, como parábola, o Senhor usou para trazer algumas lições aos seus discípulos, como nós vemos aqui no caso da figueira seca. E a figueira é uma árvore que tem uma importância muito grande. Naquela época, né, podemos observar que a figueira ela tinha duas utilidades, vamos dizer assim, duas utilidades. A figueira ela servia tanto para alimento, como servia também para remédio. Segundo alguns historiadores, vai dizer que muitas pessoas, né, ficavam embaixo da figueira. Era uma árvore que produzia sombra, e isso significava, né, um sinal de prosperidade. Então, era uma árvore que se esperava alguma coisa dela. E Jesus, quando a Bíblia diz que de manhã ele volta para a cidade, ele vai avistar uma figueira. Ele vai se dirigir até essa figueira atrás de um fruto, né, para comer dessa figueira. E quando Jesus chega até essa figueira não tem frutos. Mas o texto, irmãos, a palavra vai dizer que ela tinha folhas. Naquela época, né, a figueira, quando ela estava vida, quando as suas folhas estavam verdes, isso significava que ela tinha fruto. Né? Jesus chegou naquela figueira, tinha folhas verdes, mas não tinha fruto. E isso chamou a atenção de Jesus. Jesus dirigiu ali uma palavra para ela, e ao olharmos para essa palavra, até observamos que foi uma palavra muito dura. Jesus olha para ela e diz: olha, nunca mais nasça fruto de ti. E aquela palavra que foi dirigida àquela figueira, ela surtiu um efeito e aquela figueira secou-se imediatamente. Um ponto de atenção aqui, nessa passagem, irmãos, é que sempre o Senhor, sempre Deus, ele procura algo em nós. Eu quero essa noite aqui, né, titular isso, né, nos trazer uma mensagem para que nós possamos entender que o Senhor nos chamou, aleluia, como uma árvore frutífera. Ou seja, nós nascemos para o Senhor para dar frutos. Que tipo de frutos nós estamos dando? Né? Será que se o Senhor procurar algo em nós, ele vai achar? Será que se ele procurar um fruto, né, sobre nossas vidas, ele vai achar? A narrativa bíblica, né, da figueira, que Jesus amaldiçoou por não encontrar fruto dela, ela serve como um poderoso espelho para a alma humana. Nós podemos nos espelhar cerca dessa figueira. Né? Esse episódio, se você observar esse episódio, à primeira vista, ele pode parecer como um ato de julgamento, né? Como eu falei aqui. Mas o que o Senhor estava querendo trazer para os seus discípulos, né? No entanto, Jesus aqui estava querendo trazer aos discípulos algo mais profundo, algo mais que eles pudessem entender o real significado do Senhor ter escolhido cada um deles, assim como o Senhor nos escolheu. Aleluia. Se nós meditarmos no que Paulo escreveu lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 22, preste atenção que Paulo vai falar algo aqui muito interessante. Paulo vai falar sobre alguns frutos, né, gerados pelo Espírito de Deus. Gálatas, capítulo 5, 22, onde Paulo vai falar assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23, a palavra de Deus diz que até contra essas coisas não há lei. Então, são frutos que são gerados, aleluia, pelo Espírito Santo através da nossa vida. Quando nós abrimos a palavra do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 15, você vai entender um pouquinho melhor disso aí. Eu gosto muito de meditar nessa passagem de João, capítulo de número 15, porque o Senhor ele vai mais profundo acerca das últimas instruções que ele está passando para os seus discípulos.
capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, ele fala sobre a videira, outra árvore que produzia muitos frutos. E olha o que o Senhor está falando aqui, ó. Ele está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. O lavar em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 13, ele diz: vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também sois vós se não estiverdes em mim. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Isso aqui. Aleluia. O Senhor Jesus se compara com uma videira, ele eleva ao Deus Pai como lavrador e a nós como os ramos dessa videira. E o interessante é que ele diz que o ramo precisa estar ligado na videira para poder dar fruto. Então, um ponto de observação aqui, nós precisamos estar ligados em Jesus. Paulo diz que nós fomos enxertados em Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela rejeição do povo judeu. Nós entramos, nós tivemos o direito a essa graça. E se nós estivermos ligados a essa videira, nós nos tornaríamos uma árvore frutífera. Agora é interessante quando ele fala bem assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela para que dê mais fruto. E logo em seguida, o versículo 3 diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Observe que a palavra de Deus, ela vem fazendo uma limpeza. A palavra de Deus, ela vem nos trazendo, vamos dizer, uma abertura, né? Uma abertura de caminhos, uma abertura para nós entendermos, aleluia, que nós precisamos ser geradores de fruto da presença de Deus. Aleluia. E aí ele continua dizendo no versículo 4: está em mim, eu em vós. Uma vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Olha a dependência, outra coisa que nós podemos aplicar sobre a nossa vida, e entendemos a necessidade que nós temos de estar em Cristo. A necessidade que nós temos de buscar a presença de Deus, de estarmos ligados constantemente com o Senhor. Aleluia. Porque essa ligação, ela vai fazer com que? Ela vai fazer que sempre nós sejamos uma árvore frutífera, sempre nós estejamos dando frutos constantemente. Frutos que Paulo falou lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, gozo, paz, aleluia. É as pessoas se sentirem bem estando perto de nós, é as pessoas se sentirem bem em ouvir algo que Deus vai transmitir através da sua vida. Então, preste atenção, isso aqui é um ensinamento, irmãos, muito grande. Muito grande. Aleluia. Essa palavra me chamou muita atenção, né? Quando eu parei para meditar nela. Aleluia. O Senhor Jesus direcionou essa palavra àquela figueira e a figueira secou. Os discípulos que estavam acompanhando o Senhor ficaram ali atônitos, né? Ficaram ali, olha, o versículo de número 20 diz assim: os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou-se imediatamente essa figueira? Então, nós observamos aqui que a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela surte efeitos. A palavra de Deus, aleluia, ela move, aleluia. Até mesmo aqui o Senhor diz para ele, ela move montanhas. A palavra de Deus é sustento, a palavra de Deus, ela é força, aleluia. E Jesus estava transmitindo isso aqui para os seus discípulos, ao ponto deles ficarem maravilhados, dizendo: como secou-se imediatamente essa figueira? E aí Jesus responde para ele e diz: olha, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito nessa figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te, precipita-te no mar,
assim será feito. Aleluia. Olha o efeito que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Olha o efeito que tem nós estarmos ligados em Cristo. Aleluia. Mediante a nossa fé. Mediante, aleluia, a nossa fé em Cristo. A nossa fé de não duvidarmos daquilo que Deus ele pode fazer sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre as pessoas que estão à nossa volta. Aleluia. Isso aqui é interessante, irmão. No versículo 22, ele conclui dizendo: tudo que foi dito da oração dele desse período. Aleluia. É maravilhoso. É maravilhoso, porque em meio a uma advertência, aleluia, nós vemos que Jesus traz Jesus traz uma importância, aleluia, de uma fé genuína. Em meio a uma advertência, o Senhor nos traz um ensinamento, aleluia, para nós estarmos sempre atentos, aleluia. Que tipo de árvore, simbolicamente, os irmãos entender, que tipo de árvore nós estamos sendo? Será que nós temos sido produtivos, né, na presença de Deus? Será que nós temos realmente, né, gerado frutos na presença de Deus? Será que realmente nós temos nos preocupado em ganhar almas para o Senhor, em ver pessoas permanecendo na presença de Deus? Esses dias eu estive com um grupo de irmãos e a gente comentava, conversávamos, e uns comentavam dizendo: olha, os tempos estão tão difíceis, nós estamos vivendo tempos tão trabalhosos, muitas pessoas estão abandonando a sua fé, muitas pessoas estão desacreditando, muitas coisas estão mudando. Uns arriscaram até dizer: a igreja está mudando. E aí eu fiz um breve comentário, eu disse: mas Jesus nunca mudou. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem e hoje e para todos sempre. Aleluia. E se nós permanecermos ligados nele, se nós permanecermos buscando a sua presença, se nós permanecermos nos alimentando, aleluia, nós vamos continuar, aleluia, sendo abençoados da sua presença, nós vamos continuar rompendo, nós vamos continuar vencendo, nós vamos continuar passando as estações, aleluia, nós vamos continuar caminhando em direção ao verdadeiro propósito, que é alcançar a nossa vida eterna. Aleluia. João, capítulo de número 6, João, capítulo 5, versículo 6, olha o que ele diz assim, ó: e se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lance no fogo. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia. Olha que interessante isso aqui, irmãos, o versículo 7 do Evangelho segundo escreveu João: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Versículo 8, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Olha o que o Senhor ele almeja de nós, né? Que nós sejamos frutíferos. Aleluia. É interessante esse que eu estava lendo aqui, um texto lá em Gênesis, capítulo 1, versículo número 22, quando a palavra de Deus diz que o Senhor fez homem, macho e fêmea, e o Senhor os abençoou. O Senhor disse: frutificai e multiplicai-vos. Aleluia. Enchei a terra, dominai sobre ela, dominai sobre as aves do céu, sobre as aves. Olha a palavra que o Senhor ele direcionou após a criação do ser humano sobre a terra. E o Senhor os abençoou e multiplicai-vos. Aleluia. Então, preste atenção, irmãos. O que o Senhor deseja para nós é que nós venhamos ser frutíferos, é que nós venhamos multiplicar, é que nós venhamos transmitir para as pessoas
aquilo que realmente está dentro de nós. Aleluia. Aquilo que realmente habita dentro do nosso coração, a presença de Deus. Aleluia. Por onde nós passarmos, nós testemunharmos dos milagres, nós testemunharmos das maravilhas que o Senhor tem feito. Aleluia. Os livramentos que o Senhor tem nos dado, das providências que o Senhor tem trago à nossa casa, à nossa família. Louvado seja Deus. Esses dias eu comentava com a minha esposa que o cara estava saindo do trabalho e aquele clima de fumaça praticamente cobrindo o nosso estado inteiro. Louvado seja Deus. E ali eu dentro do carro, agradeci ao Senhor, estava ouvindo um louvor e agradecendo a Deus, dizendo: Deus, como tu és maravilhoso, no meio de toda essa tribulação, no meio de toda essa aflição que nós estamos vivendo. O Senhor tem tido misericórdia da minha casa. O Senhor tem guardado. O Senhor não tem permitido que a enfermidade tenha alcançado a minha casa. O Senhor não tem permitido que tenha faltado nada nos meus celeiros. O Senhor tem aberto portas. O Senhor, mesmo diante de muitas lutas e dificuldades, o Senhor tem sido nosso socorro bem presente em todos os momentos. Louvado seja Deus. E isso, aleluia, é algo que nós devemos testemunhar para que as pessoas possam enxergar, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor não desampara os seus. Se vós estiverdes ligados ao Senhor, aleluia, e Ele estiver ligado em vós, pediremos tudo o que quiserdes. Irmão, isso aqui é interessante. Não é o pastor Rogério que está dizendo isso aqui para você, é a palavra de Deus. Lógico, nós temos alguns critérios aqui. Aleluia. Não é de qualquer jeito que nós vamos pedir e receber. Precisamos estar ligados com Ele. Precisamos estar firme com Ele. Aleluia. Para que assim, aleluia, nós possamos refletir o verdadeiro propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Preste atenção. O Senhor repreendeu aquela figueira, o Senhor lançou aquela palavra sobre a figueira. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz que Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Aleluia. Tem coisas que Deus ele não vai aceitar. Você já pensou? Chegar a procurar algo em nós e não achar? Por fora está tranquilo, mas por dentro Deus sabe como é que está. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nos procurar algo sobre a nossa vida e não achar. Você já parou para pensar sobre isso? Aleluia. Então, essa advertência, né, que Cristo ilustra pela figueira sem fruto, isso ressoa através dos séculos, como um lembrete, presta um lembrete da importância de uma fé genuína, que se manifesta em obras, que se manifesta na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia. Olha a advertência. Jesus advertiu que toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Aleluia. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Louvado seja Deus. Mas toda árvore que produz bom fruto, aleluia, o Senhor a limpa para que ela produza mais frutos ainda. Aleluia. Presta atenção, eu creio. Eu creio que o Senhor tem algo muito grande, muito grande para fazer através da nossa vida. Eu creio que o Senhor tem algo muito grande, aleluia, para refletir através da nossa vida, através da palavra do Senhor, aleluia. Eu creio que Deus tem obras muito grandes, aleluia, a realizar ainda através de nós, mas é de suma importância nós estarmos, todavia, ligados ao Senhor. Não podemos nos desligar de maneira nenhuma da presença de Deus. Buscai o Senhor a tempo e a fora de tempo. Aleluia. Buscai o Senhor enquanto nós podemos achar. Aleluia. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto de nós. Aleluia. Para que assim nós possamos nos alimentar. Para que assim nós possamos beber sempre dessa água. Aleluia.
que vai matar a nossa sede. Aleluia, louvado seja Deus. E assim também suprir a sede de outras pessoas que necessitam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus está trazendo um novo tempo. Eu creio que Deus está nos preparando para uma grande obra. Eu creio que Deus está nos revestindo através da sua palavra. Eu creio que Deus está nos fortalecendo através do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Eu creio que Deus está agindo com providência naquilo que nós não podemos agir. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu creio que assim nossos pés, eles estão sempre ligados, aleluia, firmados sobre a rocha, e nós estamos sempre ligados com o Senhor, aleluia, versículo número 16. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos o nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis em meu nome, o Pai vos conceda. Aleluia, louvado seja. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para uma grande obra. Aleluia. O Senhor nos escolheu para sermos árvores frutíferas. Aleluia. Para produzir bons frutos, para produzir frutos de arrependimento, para produzir frutos de amor, frutos de paz. Aleluia. Para orarmos pela paz do nosso país, para orarmos pela paz da nossa cidade, para que assim nós possamos, Pai, também. Aleluia. Geradores de frutos, é o que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Eu quero deixar essa palavra profética sobre a sua vida. Aleluia. Deus tem feito a diferença através da sua vida. Deus tem feito a diferença através da sua vida, na vida de outras pessoas. Aleluia. Sempre vai ter alguém, aleluia, que o Senhor vai te colocar para estender a mão. Aleluia. E o fruto permanecer de pé. Tá bem?